Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com a amada igreja. Nossa igreja está em festa desde ontem, comemoramos 53 anos de idade. Quero externar aqui a minha parabenização à igreja, aos irmãos que compõem ao que chamamos de igreja. Parabéns, Deus abençoe sua vida, e nós estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu quero orar juntamente com os irmãos. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, que toda honra, que toda glória, que todo louvor, que toda adoração sejam dados eternamente a Ti, pois Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és o Deus da nossa vida. Nós Te adoramos, Senhor, porque nessa noite o Senhor nos trouxe aqui, neste lugar onde chamamos Casa do Senhor. E aqui podemos Te adorar, bendizer o Teu nome. E queremos, a Deus, entregar esse culto ao Senhor como uma oferta suave diante do Teu altar. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar em nossos corações aquilo que o Senhor deseja ou que precisa ser trabalhado em nossas vidas. E assim, ó Deus, nós Te adoramos e bendizemos o Teu nome nesta noite. Obrigado, Senhor, por mais um ano como igreja, como IBBC neste lugar. Rendemos ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Teremos nesse momento a participação do coral. Mas um dia, ó Pai, o Senhor se revelou através do Teu Filho Jesus
e nos integrou a esta igreja, ó Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E nós queremos agradecer ao Senhor pela IPBC, por essa igreja que mais um ano, Senhor, está completando esses 53 anos, onde nós vemos uma história tão linda, ó Deus, onde muitas vidas, ó Pai, puderam estar conhecendo a graça, conhecendo o Teu amor, conhecendo a Tua palavra, sendo salvos, libertos, famílias sendo restauradas pelo poder que há no nome de Jesus. Nós queremos agradecer também porque aqui muitos missionários foram preparados, estão ao campo, levando a Tua palavra, pastores que estão indo em vários lugares, levando, semeando a Tua palavra também, ó Deus. Nós queremos agradecer, ó Pai, por esta igreja, ó Deus, que o Senhor pode estar nos ajudando, Senhor, através do conhecimento de Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando a cada servo, cada irmão aqui presente, ó Deus. Nós Te louvamos e agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós teremos a participação, os irmãos podem sentar-se, nós teremos a participação, mais uma vez, do Coro Melodia. Yeah.
25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Nós iremos louvar o Senhor nesta noite, juntamente com a irmã Luciana.
9, 35 a 38. Convido você para se colocar em pé. O Evangelho segundo nos deixou registrado o evangelista Mateus, capítulo 9, 35 em diante, a seara e o cefeiro. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor, mais uma vez, nós te suplicamos humildemente que esta tua palavra, que já foi exposta no primeiro culto, possa se renovar agora em cada mente e coração neste segundo culto. Amém. Ó Deus, te pedimos que essa palavra alcance o nosso coração e a nossa mente, e que ela cumpra, Pai, o propósito pela qual ela é designada nesta hora pelo Senhor. Amém. Que ela não volte vazia, Pai, e que ela transforme, Pai, nossa mente, nosso coração, mexa com a nossa vontade, que ela possa moldar a nossa agenda, nossas prioridades, aquilo que fazemos. Ó Deus, te suplicamos que tua palavra seja profunda e completa em cada coração aqui nesta noite. Amém. Obrigado, Pai, por tudo. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Estamos aqui porque o Senhor não nos deixou abandonado. É verdade, Pai. Apesar do nosso pecado lá no jardim, o Senhor vem nos buscar novamente. Ó Deus, que graça maravilhosa é a tua, Pai. Usa esse texto, Senhor. Tira qualquer impedimento, Pai, em algum coração aqui. Que a voz do teu Espírito Santo, Pai, seja plenamente ouvida por cada um de nós. No final, que o Senhor receba todo o louvor, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queiram sentar? Esse é um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Costumo dizer que nós temos aqui um micro ciclo missionário. E quando a gente pensa em alguma coisa cíclica, a gente pensa em alguma coisa que tem um início, mas que também tem um desenvolvimento e uma conclusão. E o Senhor Jesus Cristo estava o tempo todo alternando na sua caminhada entre nós estes ciclos de iniciar uma ação, um encontro, conviver com pessoas, mas durante esse convívio ele desenvolvia uma temática própria, uma abordagem única, e no final ele sempre concluía, deixando ali as vidas impactadas, as vidas abençoadas. E Jesus Cristo é o nosso mestre por excelência, e nós precisamos também aprender com Ele a não termos os encontros com pessoas e os momentos que vivemos como obra do acaso, ocasionais, mas a gente precisa olhar tudo o que acontece ao nosso redor e os momentos e oportunidades que temos como uma providência de Deus, uma oportunidade do céu, a fim de que possamos impactar pessoas. Nós esbarramos com pessoas, nós convivemos com pessoas, e o nosso convívio, demorado ou bem rápido, pode determinar uma eternidade no céu ou no inferno. Você já deve ter ouvido muitos testemunhos quando alguém se converte simplesmente porque um crente chegou e disse assim: Jesus te ama. Dá um sinal se você já ouviu testemunho assim. Olha quanta gente. Em algumas situações, o fato de falar Jesus te ama desencadeia uma operação do Espírito Santo transformando a vida. Em outros momentos não acontece nada, inicialmente, mas abre a possibilidade de uma curiosidade. Jesus me ama?
quem é Jesus? Por que essa pessoa está falando isso por mim? E essa pergunta mental na vida de quem está buscando a verdade se torna a porta de entrada do Evangelho. Por isso que nós temos que o tempo todo sinalizar o reino nos momentos em que a gente convive. O duro é quando o crente é agente secreto. E ninguém sabe que ele é crente, ele até esconde que é. E ele vai passando pela vida das pessoas, mas ninguém sabe que ele tem um Jesus com ele, que a eternidade dele está resolvida, que ele tem paz no coração e que ele tem o braço do Senhor a seu favor. E é preciso que nós estejamos olhando cada oportunidade e fazendo perguntas. Quando o crente encontra uma pessoa, um cenário, e ele faz perguntas, ele pode trazer o céu para a cena. E perguntar para Deus: Deus, é um encontro sem nenhum propósito? O Senhor tem propósito aqui? O Senhor quer me usar aqui nesse momento? O Senhor quer me usar para abençoar essa vida? Me mostra, Pai, me fala. Mas o problema é que muita gente, muito crente, está desconectado do céu. Ora pouco ou não ora, lê pouco a Bíblia ou não lê. O WhatsApp é uma festa. As mídias sociais, Netflix. Interessante que tem muita gente pagando a mensalidade do Netflix, mas não adota o missionário. E cai lá a cobrança todo mês. É ou não é? É, para quem tem, né? Outros têm outras situações, mas o interessante é quando o crente tem essa conexão com o céu e ele está de maneira atenta e ele faz as perguntas e ele se coloca como canal dizendo: Senhor, usa a minha vida então, eu estou aqui. E desta forma a gente aprende com o Senhor Jesus Cristo, que não perdia nenhuma oportunidade. Jesus está com uma agenda cheia aqui. Ele, a partir do capítulo 8, depois de pregar um excelente sermão, ele então tem aquela série de encontros, o sermão do monte, o ensino profundo, e depois ele vai para a prática, e a agenda de Jesus é cheia. Tão cheia que no final do capítulo 9 ele fala: tem pouca gente para trabalhar, tem muita coisa para fazer e tem pouca gente para trabalhar. Dá uma olhada na agenda de Jesus. Ele cura um leproso, capítulo 8, centurião de Cafarnaum, a sogra de Pedro, ele acalma a tempestade, endemoniado gadareno, paralítico de Cafarnaum, chamado de Mateus, filha de Jairo, mulher com fluxo de sangue, 2 cegos, um endemoniado, um mudo. Até cansa essa agenda. Mas o Senhor Jesus Cristo, baseado nessa jornada recente, ele fala no final do capítulo que eu li, dos versos que eu li, a seara é grande, na verdade a seara é grande, verso 37, mas os trabalhadores são poucos. O que Jesus está fazendo aqui é uma constatação. A constatação de Jesus é que há uma demanda maior do que a capacidade de atendimento. Toda vez que alguém está diante de uma demanda maior do que a capacidade de atendimento, é natural que se abra um processo, que se inicie um processo de recrutamento. Os empresários fazem isso, os comerciantes fazem isso, as indústrias fazem isso, os empreendedores têm oportunidade de crescimento, de demanda, então contrata-se mais mão de obra, compra-se equipamentos, amplia-se o espaço de trabalho para não perder a demanda. No texto nós temos o Senhor Jesus Cristo também iniciando um processo de recrutamento. Como eu disse no primeiro culto, e agora a orquestra já está previamente com conhecimento, quantos aqui lembram de um tempo em que quando alguém queria um emprego, comprava um jornal classificado no domingo? Qual o sinal? Gente, olha quanta gente velha. Tempo que tinha muito papel. Quem aqui era garoto e vendia jornal no açougue? Eu estou com a mão levantada porque eu fazia isso para missões, hein, pastor Walter? Alguém no coro aí? Lembram? Lógico que a carne não ia no jornal, tinha uma embalagem plástica, né, ali um rolo e depois embrulhava. Mas destes que são da minha geração,
Quantos lembram desse jornal Classificados do domingo, que era grossão assim, aquela sessão precisa, se dá um sinal. Olha, aumentou o número. E essa sessão precisa, se nós tínhamos ali uma necessidade, uma oportunidade, um perfil, nós olhávamos, nos encaixávamos, é esse aqui. E nós sublinhávamos ou recortávamos, arrancávamos a folha. Segunda de manhã bem cedo a gente ia, porque tinha número de vagas, ali tinha que chegar cedo. E esta foi a maneira, durante décadas, que as empresas fizeram recrutamento de pessoas. E muitos conseguiram o primeiro emprego ou mesmo a recolocação. Hoje a gente tem plataforma na internet, temos headhunters que traçam um perfil, descobrem valores, tudo informatizado. O Senhor Jesus Cristo, quando abre o processo de recrutamento do reino, Ele não diz assim: olha, põe um anúncio no jornal, coloque, estacione um pedido, uma informação numa plataforma de internet. Jesus não manda fazer propaganda. Jesus não manda colocar uma plaquinha na porta da igreja. Estamos contratando líderes para servir na igreja. Mas ele fala que quando a gente quer compor o ministério, quando a igreja precisa compor a sua liderança, as várias frentes, os crentes exercendo dons espirituais, quando a gente tem a estrutura também denominacional, pastor Jeane, quando a gente tem que compor missões, colocar gente para o campo missionário, o primeiro passo que Jesus manda fazer não é anunciar, mas é falar com o dono. Quem é o dono da igreja aqui das Cubas? Isso aí, Deus, Jesus, a Trindade. Aqui é Deus que manda, amém? Amém. Então, nunca sai da pauta a formação de liderança e o recrutamento de gente para servir na igreja. Até porque essa igreja completa 53 anos, pastor Walter não quer ficar estacionado aqui, né? Ninguém disse amém também. Mas certamente temos sonhos para esta igreja, que Deus está colocando, que coloca no coração e na mente dos pastores, e que estes sonhos são compartilhados com a liderança, que contagiam a membresia, um sonho de ampliação, de crescimento, de ministérios. E desta forma sempre precisamos de gente para trabalhar na igreja, gente que se comprometa. Não falo de cargo, tá? Não falo de eleição, não falo de diretoria estatutária. Falo de crente que olha ao redor e fala assim: aquela necessidade eu posso suprir. E se apresenta para Deus e fala assim: eu quero ajudar nisso, pastor. Eu quero servir nesse ponto, nessa direção. E quando isso vem de maneira espontânea, pode vir de uma outra maneira provocativa, de maneira santa, provocação santa. Quantas vezes no ministério pastoral eu olhava assim e falava: o irmão tem um perfil para esse ministério, me ajuda aqui. E o irmão não estava pensando, mas ele foi provocado santamente, amém? Amém. Ele se apresenta, mas também de maneira voluntária. O mais importante é que o crente que se levanta para servir, se levanta porque Deus tocou, porque Deus recrutou. E estes que vêm por um toque de Deus são os líderes que a igreja precisa. E Jesus então abre aqui um processo de recrutamento. Uma outra constatação é que Jesus aqui está limitado geograficamente pelo Pai. O Pai colocou limites geográficos no ministério do Filho, mas são limites também étnicos, porque Deus segue um plano, porque Ele tem um tempo determinado para cada coisa. A gente chama do Kairos de Deus, que é o tempo perfeito. E neste tempo perfeito de Deus, Jesus não estava à disposição para sair pelo mundo todo pregando o Evangelho. Isto fica muito claro nessa trajetória do Evangelho de Mateus, porque quando Jesus fala que tem pouca gente para trabalhar, e aí ele fala que tem que falar com o dono, no capítulo 10, ele está enviando os 12 em missão. E o meu amigo aqui, que foi um cobaia no primeiro culto, também no segundo, eu e ele, porque a gente já identificou isso no primeiro culto, tínhamos ou tivemos o desejo de ter sido discípulo.
Imagine que coisa maravilhosa, privilégio de ser recrutado, ele fala, anda comigo. Jesus, qual é a proposta? Ele fala assim, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Não é assim? Ele não propôs para a gente conforto, dinheiro, mas ele falou, vem comigo. E nós fomos atraídos, os 12 foram atraídos, falaram, vou seguir esse homem, ao ponto de deixar a vida toda para trás, a profissão, e foram seguir um homem que não tinha onde reclinar a cabeça. A jornada mais maravilhosa da vida. E aí Jesus aqui, o tempo todo era protagonista. Porque imagina, chega alguém lá e fala assim, é correto pagar imposto a César? Porque tinha sempre gente questionando Jesus. Aquela que a gente chama de sinuca de bico, né? Que para alguns não tem saída. Aí Jesus olha assim, pega a moeda, fala assim, de quem que é essa esfinge, essa figura? É de César. Dai a César o que é? De César. E a Deus? De Deus. Aí ele chega lá, a cidade estão reclamando, tal, que os discípulos deles não estão cumprindo a lei. Aí ele fala, Pedrão, vai lá, lança o anzol. Aí vai lá e lança o anzol. Aí vem uma moeda. Aquela moeda, o valor dela, era um imposto do tempo que se exigia ali para 2 pessoas. Jesus já sabia que ele ia lançar um anzol, ia ter um peixe que engoliu a moeda daquele valor. E aí veio a moeda e ele falou, vai lá, paga o imposto por mim e por você. Eu estou falando de situações de gente que está vendo isso em loco. E aí, olha isso e fala assim, esse é o cara, esse é o Jesus, ninguém pode com ele. Então qualquer situação ele resolvia, a tempestade se levantava, ele, cala-te, aquieta-te, quem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. Um demônio se manifestava, ele expulsava. O leproso, o cego, tanta coisa. Só que Jesus agora no capítulo 10, ele está dizendo, olha, vocês vão sair numa diligência sem a minha presença. Opa, Jesus, espera aí. E quem vai fazer os milagres? Vocês. E eles vão voltar depois dizendo o quê? Jesus! No teu nome até os demônios se nos submetem. Então, eufóricos, né, Jânio? Aí Jesus, baixa a bola aí. A alegria de vocês é porque o nome de vocês está no livro da vida. Para dizer assim, a nossa miserabilidade, a nossa bênção é a graça de Deus sobre nós. Nosso nome está lá, amém? Amém? Esse Jesus surpreendente que agora no capítulo 10 está dizendo para os 12 que eles vão sair pelos lugares e agora vão servir ali. Só que ele dá orientações, e ele diz assim no verso 5 que você tem aí na sua Bíblia, ou na mídia, ou no celular, capítulo 10 de Mateus, verso 5. Não ireis aos gentios. O que ele quer dizer? Não é para ir e pregar para a nação, para pessoas que não são da nação de Israel. O gentio é a figura do estrangeiro. Não é para pregar para Cornélio, vai chegar o tempo dele. Não é para pregar para o Simão Cirineu, do norte da África. Não é para pregar para o chipriota, lá de Chipre. O tempo deles vai chegar. Aí ele continua na instrução: não ireis aos gentios, nem entreis em cidade de corintiano. Eu tenho que tomar cuidado com isso, né? É uma maneira de provocar os corintianos, mas como eu sei que não tem nenhum corintiano aqui, somos do time de Jesus, tá bom? Nem Corinthians, nem Palmeiras, amém? Nem Santos, nem São Paulo. O time de Jesus mais que vencedor. Estamos juntos, vamos seguir. Mas o samaritano, que era classificado pelo judeu, gente de segunda categoria, só atende se for Deus. Gente de segunda categoria. E o Evangelho chega em Samaria, o Evangelho destrona os poderes estabelecidos em Samaria,
a partir da perseguição, um diácono chega lá, prega o evangelho, é um avivamento. Chega a notícia em Jerusalém, samaritano vai para o céu. O judeu, e assim, a gente tem que entender que a igreja primitiva levou um tempo até ela se desconectar dos reflexos da lei, da tradição. Mas imagine você que agora chega a notícia em Jerusalém que samaritano vai para o céu. O judeu mais ortodoxo, chamar judeu de xiita é um contrassenso, né? Porque é do Islã, né? Mas o judeu mais radical, havia uma oração que alguns levantavam e faziam logo cedo. Ó Deus, graças te dou, porque não nasci mulher, nem cachorro e nem samaritano. E olha o termo, a discriminação, a ofensa com as mulheres, associando com o cachorro e com os habitantes de Samaria, que era a raça misturada pelo cativeiro do norte. Jesus restaura Samaria quando ele prega aquela parábola do bom samaritano. Quando ele cura os 10 leprosos, volta só para agradecer que era samaritano. Então agora nós temos o evangelho em Samaria, no momento da perseguição, e a igreja manda o delegado Pedro com a delegação, não com algema, não é o japonês da federal, mas ele vai lá para ver se é genuíno. E ele usa as chaves que ele tem do reino. Quem tem a chave do reino? Pedro. E ele autentica o evangelho, a expansão. Em Jerusalém, no Pentecostes, o sermão, quando ele vai só explicar que não estão bêbados, quase 3.000 se convertem. Depois em Samaria, quando ele vê é genuíno, o evangelho agora tem uma expansão étnica, que era uma etnia de meio de caminho, geográfica próximo, e depois na casa de Cornélio abrindo para todo mundo, e ele usa essas chaves para autenticar, porque chave na Bíblia é sinal de autoridade. Mas nesse momento Jesus está limitado geograficamente pelo Pai. Depois ele diz assim: ide antes, verso 6, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegamos no capítulo 15, e eu amo geografia, eu gosto de geografia. Quem gosta de geografia aqui dá um sinal. Olha aí que beleza. Quem gosta de história dá um sinal. No coro do segundo culto, quem gosta de geografia, história, que beleza. Aqui eu já sei. Gente, gosto muito de dar aulas de EBD também, pastor Walter. E professor de EBD, que eu sei que tem vários aqui, né, gente? Os pastores também. Professor de EBD tem um mapa de Israel na mente. Tem ou não tem? Você quer fazer o mapa de Israel? Você chega no quadro. Vocês estão no quadro, né? Você coloca um pontinho assim em cima do quadro, desce o giz ou a caneta, depende do quadro qual seja, aí você desce, quando chegar aqui embaixo você faz uma botinha, já chegou no Egito. É ou não é? Essa linha que você desceu é o limite, a margem do mar Mediterrâneo e da faixa de terra de Israel. Aí você vem um pouquinho para cá, para dentro da terra, e você pega uma bolinha, aí desce um filete, aí abre uma bola maior, aí desce um filete um pouco maior, aí abre uma bola maior. Você já tem o Rio Jordão, o Mar da Galileia, o Lago de Genezaré e o Mar Morto. De um lado você tem Cisjordânia, Transjordânia, já está tudo ali. Jesus chega nessa fronteira norte de Israel, e aí você tem, como se aqui na plataforma fosse Israel, e aí vocês estão na Síria e no Líbano. Ok? E aí Jesus chega nessa fronteira norte de Israel, o que temos aqui? Uma cadeia de montanhas que começa em Israel, entra pelo sul da Síria e se estende essa cadeia ao sul do Líbano. Pelo lado de Israel você tem o Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão, mais conhecido ali como a região montanhosa, aquela cadeia de montanhas do Monte da Transfiguração. Depois, do lado de lá, você tem colinas de Golã, campos de refugiados de Shabra e Shatila, quando na década de 70 Ariel Sharon entrou lá com os tanques e fez um genocídio, um massacre nos palestinos refugiados. E quando aquela cadeia de montanhas se estende pelo sul do Líbano ali, você tem a cidade histórica de Margeon, já estive lá 2 vezes, temos igreja lá, preguei no Monte da Transfiguração. Eu quero igreja levar para pregar lá nessa região pastor Walter e pastor Geandre. Amém, igreja? Tem que interpretar esse amém efusivo assim. Vai, pastor, né? Tem que interpretar, né?
Vocês querem que a gente mande o pastor Walter e o pastor Jeane com passagem só de ida, sim ou não? Não! Vocês estão bem, hein? Vocês estão bem na foto, hein? Que beleza! Eu liderei várias viagens missionárias no período de 12 anos na junta e tive a oportunidade de levar pastores e pregar em congregações que nós temos ali no Monte da Transfiguração pelo lado do Líbano. Cidade de Mageion, azeite do bom, fronteira com Israel ali. Você vê o lado de Israel, lá depois de uma barreira com vários equipamentos, você vê lá tanques, foguetes, bateria antiaérea, do lado de cá, florescendo o Evangelho. Essa região é a região que Jesus passa agora no capítulo 15. Só que é a região dominada pelo Hezbollah, que é um partido, tem o status de partido político, mas é um grupo terrorista. A gente passa lá, tem que dar o passaporte na mão de um terrorista para fiscalizar o passaporte na fronteira, a gente fica orando, Senhor, que o passaporte volte, que a gente saia inteiro, e graças a Deus tudo bem. Agora, é uma região que o Evangelho está florescendo apesar da perseguição. Eu lembro que quando teve a guerra, Israel, Líbano, Israel invadiu, e é uma tática deles, eles colocam as pessoas, os civis, como escudo humano. Então o terrorista vai, ele se esconde onde ele tem os civis, e quando vem um bombardeio ou algum ataque, com medo de também matar os civis, ele se protege. E essa região, temos lá a igreja de Mageion, o pastor Najib. Essa região, Israel chegou na década de 80 com um helicóptero e panfletou a região, dizendo: vocês da região sul do Líbano, vocês têm 3 dias para sair. No terceiro dia, após o terceiro dia, a gente vai bombardear essa região. 3 dias para sair, eles panfletaram durante 3 dias. Muitos muçulmanos ali, os crentes da igreja, e aí começou o êxodo de gente saindo da região, indo mais para o centro do país, norte do país. O pastor falou: eu vou para onde? Ele falou: vou ficar. Chamou as ovelhas e falou: se alguém quiser ir, vai. Mas eu vou ficar, e ao invés de ficar em casa, eu vou dormir dentro da igreja, vou para dentro da igreja. Quem quiser pode vir. Sabe o que aconteceu? Os muçulmanos que não queriam ir embora pediram para os crentes, dizendo assim: nós podemos ficar na igreja? O pastor falou: claro. Minha gente, e daqui a pouco tinha uma multidão de muçulmanos e crentes dentro da igreja. Santo problema, né? O pastor olhou assim em volta e falou assim: meu Deus, esse povo come. Hospitalidade árabe, dono da casa paga a conta, dono da casa põe comida na mesa. Ele falou: o que eu vou fazer? E tal. Aí começou um movimento. O muçulmano dizia assim: eles vão cortar a energia, eu tenho comida. Gente, zona de guerra, o que o pessoal faz com comida? Estoca, freezer, aquele freezer vertical lá, e põe carne, põe carneiro, põe cabrito, põe tudo lá. E eles disseram: não, vai perder. Trouxeram para a igreja. E vários muçulmanos que iam embora disseram assim: vocês vão ficar aí? Bom, eu vou ter que desligar a geladeira, quer ficar com as coisas aí? E foram deixando. O pastor falou assim: nós nunca comemos tão bem toda a nossa vida. Gente, eles ficaram no período do bombardeio, todo mundo comeu, e eles faziam vários cultos por dia, e dezenas de muçulmanos se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Relato do pastor Najib: casas destruídas em volta da igreja, não caiu uma telha da igreja porque Deus preservou. E dessa forma o evangelho floresce. Jesus passa ali, ele vai chegar no litoral, e ele vai encontrar cidades históricas de Tiro e Sidom, mar Mediterrâneo, e nessa região, no capítulo 15, ele encontra uma mulher chamada Ciro Fenícia, a mulher cananeia. Aí você observa, Jesus está fora da geografia, e ele agora vai encontrar uma mulher que não é da etnia. E quando Jesus passa naquela região, o texto vai dizer que aquela mulher vai até Jesus porque ela tem um pedido. Ela tem uma necessidade. Quantos aqui têm 5 pedidos que desejam que Jesus atenda hoje? Dá um sinal. Pastor Val, pastor Jean, quanta gente? 5? Ok. Quantos aqui tem 10? O pessoal da igreja aqui é exigente. Alguém
coro aí tem 10 pedidos? Gente, se a gente for contar, a gente acha até mais de 10. Se a gente for contar. Quem tem um caderno de pedidos? Para você, só para você, não é pedido de oração para os outros, não. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, tal. Tem que ser dessa cor, tem que ser nessa data, para ontem e tal. Deus, o senhor está atrasado. Tem gente que anota tudo. O que eu quero dizer é o seguinte: você pode ter um caderno de pedidos, você pode ter 20 pedidos, 10, 5, 3. Mesmo que você tenha uma relação, tem um pedido que é principal. E esse pedido principal é aquele que te incomoda, é aquele que tira o sono, é aquele que você chora de madrugada, é aquele que traz ansiedade, preocupação, é o mais importante de todos. Sempre nós temos, cada um de nós tem aquele pedido principal. Essa mulher tem o seu pedido principal. Ela é uma mãe e ela tem uma filha possessa de demônios. Ela deseja que Jesus liberte a sua filha, porque os demônios tomam a vida dela, a mente dela, ela pensa o que ela não quer, ela fala o que ela não deseja, ela pega e age com o seu corpo com coisas que ela não esperaria fazer. Não tem controle de si, mas tem uma entidade do inferno controlando a vida. E aquela mulher tem um pedido: Senhor Jesus, minha filha, queria que ela fosse libertada. Agora, quem disse para ela que Jesus expulsa demônio? Se ela era uma estrangeira. Porque a fama de Jesus extrapolava Israel. Pessoas de outras nações iam até a nação de Israel para conhecer e ouvir os ensinos de Jesus. E aquela mulher tem uma pré-informação. E ela encontra Jesus e ela diz assim: eu não vou perder essa oportunidade. E para ser atendida no seu pedido principal, ela vai ter uma estratégia. Oriento para você também. Quem aqui tem um pedido principal? Tem uma relação, mas tem aquele que é principal. No coro. Você precisa desenvolver uma estratégia. Diante de Deus, não é diante de homens. Diante de Deus. Para buscar ser atendido por Deus para esse pedido. A primeira estratégia da mulher foi um pedido. Ela vai a Jesus e fala: Senhor, tem misericórdia, minha filha está miseravelmente endemoniada. E aí ela espera, né? Fez um pedido, esse aí tem poder e tal. Aí Jesus nem olha para ela, continua andando no seu caminho. É como se ela não estivesse ali. Jesus já foi acusado de ser indelicado, politicamente incorreto, porque nem falou com a mulher e continuou o seu caminho. A mulher fez a sua primeira estratégia, não foi atendida, ela foi para a segunda. Qual foi? Grito. Grito. Pergunta para você: grito incomoda? Sim ou não? Incomoda. Incomodou os 12. E aqueles discípulos disseram assim: Senhor, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. E quando o grito incomodou os discípulos, Jesus parou, não falou com ela inicialmente, falou com os 12, mandando um recado para ela. Na minha visão, aquela mulher estava de 3 a 5 metros daqui no órgão. E Jesus fala para ela, fala para eles, para que ela ouça. Aí Jesus diz para os 12 assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que ele está dizendo? Ajuda aí, gente. Vamos, gente. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos, gente. Só não vai da orquestra. Vamos, gente. Fala alguma coisa. O que ele está querendo dizer com isso? Só vim para os judeus. Só vim para os judeus. O que mais? Vamos, gente. 12 apóstolos deveriam fazer. Faça vocês. Faça vocês. 12. O que Jesus está dizendo literalmente é: não tenho bênção para você agora. Não tem milagre para você agora. Já percebeu quando a gente vai até Deus, cheio de esperança que Ele vai atender, e Ele fala não? Você faz biquinho, mimimi, se rebela. Fala não. Nenhuma oração fica sem resposta. Jesus pode falar assim: Senhor, eu preciso disso. É agora. Amém? Aleluia? Está feito. Milagre chega. Você recebe a bênção e glorifica quem? A Deus. Outra vez você pede: Senhor, eu preciso muito disso aqui. Ele fala: ó, tem uma possibilidade, mas você não está preparado, vai ter que esperar. E a gente quer para ontem. É ruim esperar.
E em outras situações ele fala não. Então ele pode conceder, ele pode trabalhar você. Quando ele manda a gente esperar, ele quer forjar o nosso caráter, nossa dependência dele. E aí ele pode também dizer não. E aquela mulher que fez o pedido, Jesus está dizendo para ela que agora ele só tem milagre e bênção para quem é de Israel. Ela não é. Você não tem direito. Aí você pensa que a mulher, depois dessa resposta, né, ela vai chutar o balde, né? Porque ela pediu, não foi atendida. Ela gritou, não adiantou. O que ela vai fazer agora? Terceira ação da mulher, ela vai para a adoração. Gente, muita coisa seria diferente se eu e você tivéssemos mais tempo de adoração a Deus, de comunhão, de dependência. O texto vai dizer que ela ajoelha, o vocábulo proskunel, traduzido por e o adorou. Em outras versões ela se humilhou, porque o que ela fez foi um gestual externo de adoração. E esse gestual externo, ela estava comunicando a sua humildade. Eu sou menor, o Senhor é maior. Eu sou pequena, tu és grande. Eu sou necessitado, o Senhor pode me atender. E diante disso, ela se humilha, adora, e ela ainda diz assim: Senhor, socorre-me. Aí você pensa, o coração de Jesus agora vai derreter, né? É uma mãe pedindo por uma filha, está ali humilhada, pedindo socorro. Jesus nessa hora vira para ela e diz assim: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí você pensa, depois dessa, ela vai sair chutando o lato e vai no Procon Celestial reclamar do mau atendimento de Jesus. Jesus já foi acusado de ser delicado, de ser ofensivo, politicamente incorreto, mas Jesus não foi ofensivo porque ele usa no diminutivo, cachorrinho. Se ele fala cão, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães, ofensivo. Mas o cachorrinho é aquele, quem tem cachorrinho em casa, dá um sinal. Quem tem cachorrinho em casa, quando te vê, balança o rabinho, dá um sinal. Quem tem cachorrinho em casa aqui, quando você está comendo, ele entra na cozinha sorrateiramente e vai mexe contigo porque ele quer um pouquinho, dá um sinal. É essa relação, é esse quadro que Jesus está pintando. Mas o cachorro não é da família. E aquela mulher mantém a mesma postura, porque agora o coração dela está cheio de adoração. Esposo que ora, lê a Bíblia, tem vida com Deus, trata melhor a esposa. A esposa também que tem vida de adoração com o Senhor, trata melhor o esposo, os filhos. Você reage melhor no trânsito, você reage melhor no trabalho, até mesmo na igreja. E o que aquela mulher fez foi diante de uma outra negativa. Ela virou e disse assim: Senhor, não tem problema. Os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do Senhor. O que ela estava dizendo? Ela estava dizendo: Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? São migalhas? Eu quero. Eu, Adilson, quero tudo que Jesus tiver para me dar. Você quer? Diga amém. Amém. Eu quero, porque o que vem de Jesus vai suprir a minha necessidade. Amém. Era como se ela dissesse: Senhor, as tuas migalhas para mim se tornam um banquete. Porque o Senhor Jesus sabe de tudo quanto nós precisamos. Quando ela age assim, Jesus diz para ela o quê? Ó mulher, grande é a tua fé. Vá em paz e faça-se tudo conforme ao teu desejo. Na mesma hora a filha dela ficou liberta de todos os demônios. Sabe o que aconteceu nessa trajeto todo? A mulher Ciro-Fenícia furou a fila. Tinha uma fila, tinha uma sequência, não tinha direito ainda. Jesus abriu uma concessão. E Jesus abre uma concessão para que ela fosse atendida ali, mesmo sem ser judia. Por quê? Porque ele encontrou fé no coração daquela mulher.
Sabe o que Jesus está esperando para atender o teu pedido? Ele só quer encontrar fé no teu coração. Os olhos do Senhor estão nesse lugar, nessa hora, aqui agora, entre nós. E os olhos do Senhor estão procura quem realmente tem fé e acredita nele e que está disposto a se dobrar à vontade dele. Tem gente que diz que exerce fé, mas é rebelde. Nós não aceitamos crente que fala, eu determino, eu não aceito, o Senhor vai ter que fazer, que coloca Deus na parede, usando um mantra qualquer, não, eu tenho uma promessa, o Senhor falou ali, agora o Senhor, e aí Deus coitadinho na parede, agora eu vou ter que fazer, não tem jeito, você me pegou. Toda vez que a gente chega diante de Deus, a gente chega no resto do chão. E aí a gente se coloca no lugar e a gente diz assim, Senhor, a tua vontade é melhor para mim. Porque o Senhor sabe do que eu preciso. E a fé é determinante. Eu estive nas viagens missionárias 3 vezes dentro do Iraque. Naquela região norte do Iraque, Kurdistão, é a região que o ISIS ainda tem algum reflexo lá, mas foi uma região que ficou dominada pelo ISIS. Nós temos projetos ali, por isso que eu disse já que eu preciso voltar, porque nós ganhamos um terreno para construir um grande projeto ali. A construção parou por causa do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, o ISIS, e a expectativa da junta é retornar aí na sequência do ano que vem. Mas eu me lembro que quando nós chegamos lá, na primeira viagem, nós fomos para a região norte, para uma conferência com 600 evangélicos de todo o Iraque. Eram 5 dias de conferência, a gente foi para dar treinamento, fizemos mais de 100 batismos, tinha que ser num hotel, porque não dá para você reunir os crentes fora. O hotel é área de segurança em situação de guerra, monitorados, soldados americanos. Várias vezes os soldados americanos iam lá com patrulhas, interagiam com a gente, ficavam. Temos muitos evangélicos e batistas dentro do exército americano. E a gente tinha que alugar um hotel, ficar num hotel e colocar os crentes, pastor Walter, também pagar hospedagem para ele poder usar a piscina para ser batizado. E aí, eu lembro que quando nós chegamos lá, os crentes vieram de Bagdá, da primeira igreja batista, e havia uma mulher numa cadeira de rodas. Ela chamou o pastor Calil, que liderava a caravana junto comigo, estávamos em 9 pastores, e ela falou assim, pastor Calil, Deus me falou, quando eu cheguei aqui, que os pastores do Brasil vão orar e eu vou ser curado. E no último dia eu quero batizar com todo mundo. O Calil olhou para aquela irmã, Jean de cadeira de rodas, e falou assim, Deus falou, irmã? Ela falou, Deus falou. Aí ele olhou e falou assim, bom, se Deus falou, nós vamos orar. Ele chamou a gente no canto e falou assim, olha aquela irmã na cadeira de rodas, nós oramos. Ela me chamou lá para dizer que Deus falou para ela que vocês vão orar e ela vai ser curada. Aí eu falei, Senhor, misericórdia. Gente, 5 dias de conferência. No 4º dia nós oramos por ela. Os 3 primeiros dias era uma tensão emocional, espiritual. A gente estava lá, era um culto 6 horas de culto de manhã, 3 horas de culto à noite, 9 horas de culto por dia. Por isso hoje a gente vai até meia-noite, amém? Amém. Estou brincando, estou caminhando para o final. Mas gente, e aí numa hora eu passava lá, eu falava, Senhor, misericórdia, Senhor, vai na frente, Jeová. A gente até ri, não tem nenhum problema disso. Mas eu estava sob tensão lá, emocional, sabe por quê? Eu não queria que a minha pequena fé atrapalhasse. Eu não queria que eu me tornasse, algum colega meu, pastor, que nós fôssemos um impedimento ao milagre se manifestar. Então eu falava, Senhor, se o Senhor falou, faz, independente de nós, usa as nossas vidas, cura essa mulher. E o tempo todo aquela oração relâmpago, flash, olhando para ela e seguindo o programa. E quando nós fomos orar por ela, no intervalo de um culto para o outro, nós fomos no hall de entrada, era um salão bem grande assim, acho que na extensão como esse, mas muito mais largo.
E lá no hall de entrada nós nos reunimos e nós fomos orar pedindo cura para uma irmã numa cadeira de rodas que tinha dito que Deus falou que ele ia curar. Eu olhei para os pastores, meus colegas, e pensei comigo, como é que a gente escala um pastor para orar nessa hora? Tem medidor de poder espiritual? Tem uma maquininha que você coloca e olha, está com poder. Ele está fraquinho. Nós não temos um equipamento para olhar ao nosso redor geando e falar, esse aqui tem poder espiritual, esse aqui não temos. E às vezes a gente escolhe para orar pela eloquência. E Deus já respondeu orações de alguém que não falou nada, pensou e disse simplesmente, em nome de Jesus, amém. E o milagre está acontecendo. Por não ter condições de saber quem, eu virei para os pastores e disse assim, não teremos um orador, todos nós vamos orar, são 9 orações. E uma coisa, hein, pastor? Vamos pedir cura. Porque a gente tem uma mania, né? Assim, abençoa todas as coisas, bem específico. Vamos pedir cura. Começamos as orações, eu tenho tudo isso documentado, pena que eu não separei. Fizemos um círculo em volta daquela irmã lá na cadeira de rodas. Eu era o penúltimo orador, depois de mim tinha mais um. E aí, depois que chegou a minha vez, eu orei como todos os outros. Eu falei, Senhor, por favor, o que está desconectado no corpo dessa mulher, que o Senhor conecte novamente, que o cérebro dê a ordem para as pernas, que a informação chegue pelas veias, neurônios, ligas, e que a musculatura reaja, que o Senhor restaure todas as coisas. E orei em nome de Jesus. E quando eu terminei a minha oração, iniciou a última oração. E quando o último orador começou a orar, eu senti um peso no meu coração. E eu falei no meu coração assim, Senhor, quem vai dar a ordem? Caiu a ficha aí? Captou? Senhor, quem vai dar a ordem? Que quando Jesus curava, ele dava a ordem, levanta-te, toma o teu leito, vai para casa. Meu filho, vai escavar no tanque. Jesus exercia uma autoridade para dizer, olha, eu já fiz, agora é contigo, levanta, vai lá, exercita. O meu receio, pastor Walter, era uma mulher colocando a fé que Deus haveria de curar. 9 pastores orando, acabar a oração, não acontecer nada, alguém passa a mão na cabeça e empurrando ela. Oh, irmã, vai na paz, Deus te abençoe. Eu estava disposto naquele momento, se não acontecesse o que aconteceu, para dizer, irmã, nós vamos provar agora. Levanta aí, vamos ver se Deus fez alguma coisa. Amém? Nós não temos que ter medo de Deus. Mas Geandre não precisou, porque aquela mulher estava acreditando realmente. O problema é que tem muita incredulidade em nossas igrejas. Milagre não é para explicar, é para crer. Amém. Nós somos um povo de Deus, a gente tem que crer que tem coisa invisível acontecendo aqui nesse lugar, que a gente não vê, mas que Deus está realizando na tua vida ao redor de nós. Se nós tirarmos a dimensão do invisível, da providência de Deus, que controla as galáxias, o universo, todas as coisas, que faz nascer vida onde não tem vida, que levanta o defunto e ele ressuscita mortos, se a gente tirar da caminhada da vida cristã essa realidade, fica uma fé automática, árida, sem a força de Deus, sem a vitalidade de Deus. Aquela mulher estava acreditando, porque quando a última oração terminou, ela olhou para o lado direito, pôs a mão na mão do pastor Calil, olhou para o lado esquerdo, por acaso era eu, ela pôs a mão esquerda na minha mão, e ela estava sentada,
molhada de suor, chorando, e ela começou a fazer força no braço e força na perna, e ela falava no idioma siríaco próprio daquela região: me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus. E ela foi falando e foi fazendo força e levantando, e quando aquela mulher ficou em pé, em meio às lágrimas, ela abriu um sorriso de vitória. Meus irmãos, guardo na retina e no coração, o céu desceu naquele lugar, porque os crentes ali, vários árabes, curdos, de outras nações, eles começaram a glorificar o nosso Deus, a exaltar o nosso Deus. Você já viu filmes em que há uma expressão, em algumas etnias, quando não se consegue colocar em palavras o que está sentindo, eles lançam um som. E não estou dizendo que tem que falar em línguas aqui não, tá vendo? Mas você já viu em filme, no contexto árabe, eles fazem isso em festa, e o contexto africano a mesma coisa, porque o africano diz assim: palavra não cabe. O quê? Palavra não cabe o que eu sinto por Jesus. Se eu colocar em palavras vai se perder, é muito pouco. Ele põe no corpo, e ele põe esse som, e eles começaram a dançar a dança dos caldeus, que eu queria ensinar o pastor Walter aqui agora. Eu tenho em foto, gente. Eu tenho isso em foto. Aquela mulher, contexto árabe, a gente é crente no Brasil, com essa mistura de cultura, a gente é engessado. Tem toda uma influência, posso dizer, pastor Walter, até positiva, dos missionários que trouxeram, e porque quando a dança é promiscuidade, a gente não faz. Mas os judeus dançam até hoje, subindo a escadaria do templo, nas festas. As várias nações usam o corpo para glorificar a Deus. Nossa cultura brasileira é muito promíscua. Dança dá a ideia de algo profano. Mas lá naquela cultura não. Fica tranquilo, pastor Walter, eu não vou trazer o irmão aqui. Mas aquela mulher, porque a cultura diz assim: se eu adorar a Deus e não colocar o meu corpo, a minha adoração é incompleta. Tem alguns que conseguem dizer assim com o corpo: eu estou muito feliz. Brasileiro até. Os irmãos não imaginam a minha felicidade nessa hora. O africano: eu estou feliz. O árabe também. Beija, abraça. É a cultura. E aquela mulher: se eu não adorar a Deus com o meu corpo, a minha adoração é incompleta. Acabou o culto. Eles fizeram a roda da dança dos caldeus, que é culturalmente todo culto. Ela levantou e disse para um jovem assim: me leva lá, porque há 15 anos eu não adoro a Deus direito. Hoje eu vou adorar de maneira completa. E eu tenho fotos daquela mulher dançando ali, com a alegria, mas fazendo isso para a honra e glória do nosso Deus. Abaixe a sua cabeça. Feche seus olhos. Você tem um pedido, aquele principal, aquela sua maior necessidade. Não se esqueça quem é o dono da sua vida. Esse seu pedido, que é o principal na sua visão, ele deve ser submetido à vontade de Deus. E se você juntar esse pedido com um percentual de fé, uma quantidade de fé, Jesus pode atender o seu pedido nesta hora.
Qual é o tamanho da fé necessária? Jesus falou, se tiver um grão de mostarda, é muito pequenininho. A questão não é tanto o tamanho, é a presença da fé, a dependência de Deus. E se dobrar à vontade dele. Se você quer exercitar a sua fé por algum motivo, pode ser a enfermidade que alguém tem aqui, pode ser que alguém esteja entre nós doente, pode ser uma enfermidade de alguém que você ama, um ente querido, está no leito de dor, sofrendo, até os médicos podem ter desenganado. Jesus pode encaminhar tudo de novo, falar, não, vou dar a vida novamente. Pode ser um problema, uma dificuldade de relacionamento, seu casamento está por um fio, relacionamento conjugal, com os filhos, com os pais, pai, mãe. Pode ser a questão do desemprego, que você precisa, as dívidas aumentam, você tem necessidade. Digno é o trabalhador do seu salário, o trabalho honra. Qualquer que seja a necessidade, se você quer exercitar esse caminho, levanta, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Simplesmente exercita a tua fé. Levanta, vem aqui. Deus sabe. Ele sabe o quanto dói, Ele sabe a dimensão, Ele sabe o que é, Ele pode todas as coisas. Quem chegou primeiro, vem mais um pouquinho aqui para frente, perto, porque tem muita gente vindo. Eu vou pedir que toda a igreja se coloque em pé. Se você quer exercitar a sua fé, saia do seu lugar e vem aqui. Jesus sabe o que nós precisamos. Jesus sabe o que você precisa. Irmãos, irmãs, olhem aqui para mim. Alguns já estão de olhos fechados, cabeça baixa. Olhem aqui para mim. Tem uma coisa muito boa nessa hora. Tem uma coisa excelente nessa hora. Sabe o que é? Jesus está aqui. Ele está aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida que Ele está aqui. Uma outra coisa boa nessa hora, Ele nos ama. Tem hora que Ele puxa a nossa orelha, tem hora que Ele pesa a mão porque Ele quer que a gente conserte alguma coisa. Mas quando Ele pesa a mão sobre qualquer um de nós, é para conserto, é para restauração, é para fazer a gente melhor. Não tema a mão de Deus sobre você. Que a mão de Deus pesa, mas Deus tem misericórdia. Não tema. Mais algumas coisas. Eu não sei o que você precisa, mas Jesus sabe. Ele sabe, até com o rótulo, com a especificação, o que é, a dimensão. Se é uma cura física, Ele sabe dentro do teu corpo lá onde que tem que ser mexido, ministrado. Ele sabe todas as coisas sobre você. Como Ele sabe toda a tua vida, abaixa as defesas. Tem gente que às vezes esconde as coisas dos outros. Esconde da igreja, esconde do pastor, esconde da esposa, esconde do esposo, do sócio, do governo. Jesus conhece toda a tua vida. Baixa a defesa e fala assim: Senhor, eu não sou perfeito. Me perdoa, me põe de pé. Ele é sempre o Deus da nova chance. E não é dizer, todos nós falhamos.
Todos nós carecemos do perdão do Senhor. Segundo não, para terminar, você sabe para onde você vai? Olha para mim aqui um pouquinho, gente, olha. Você sabe para onde você vai? Você tem um destino final? Tem? Para onde você vai? Para onde, gente? Para o céu. O que tem lá? Quanto tempo dura? Tem lágrima? E o corpo glorificado? Então não tem mais doença. Isso é para dizer para você que a tua vida está resolvida. Enquanto esse dia não chega, a gente deve dar o melhor nosso para esse Deus tão maravilhoso, porque Deus vai passar a eternidade contigo. Ele te ama tanto que ele fala assim: você vai passar a eternidade comigo. Então vamos andar com ele. Ler a Bíblia, desligar a TV, diminuir as mídias sociais, orar, compromisso com a igreja. Vida tão agitada, né, Jane? Tem um pessoal hoje, acho que aqui não, mas tem os crentes lights assim, né? Vou dia de ceia. Compromisso, servir. E agora, você vai fechar os seus olhos e vai pensar nesse problema, nesse pedido. E eu vou orar pedindo a misericórdia de Jesus para que Ele atenda. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pense nesse pedido. Comece a falar com Jesus no seu coração sobre esse pedido. Senhor, diante de Ti, a gente tira a máscara, a gente não escolhe palavras, conhece a gente por dentro e por fora. Muito obrigado, porque apesar de nós, apesar de tudo, o Senhor nos ama. Tua graça se manifestou sobre nós. Agora, Pai Santo, o Teu povo está aqui. Eles querem andar com o Senhor, mais perto do Senhor. Eles querem Te servir melhor. Eu tenho certeza que todos nós aqui desejamos ser melhores para Ti. Mas a vida, Pai, traz algumas surpresas, as tragédias podem nos atingir, dificuldades se apresentam, nós somos limitados, Pai. Sofrimento é legítimo, mas que traga realidade para cada coração nessa hora, que Tu estás no controle de cada vida aqui. E nós Te suplicamos, Pai, graça, misericórdia, para que o Senhor atenda e olhe nesta hora aqueles pedidos que o Senhor aprova que são legítimos ao Senhor e que têm fé no coração. Ó Deus, move céus e terra em favor do Teu povo. Faça milagres, ó Pai, no ambiente desta igreja, nas famílias aqui representadas. Estende a Tua mão e que haja cura física, ó Deus, cura emocional, ó Deus, restauração de relacionamentos, suprimento de necessidades, ó Pai, portas de emprego que se abram, currículos aprovados, ainda esta semana. Deus, por favor, toda sorte de bênção que o Senhor mesmo faça por Tua vontade na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, abençoando esta igreja. Em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço aí quem está do teu lado direito, do lado esquerdo, dá uma palavra de ânimo, aqueles que estão lá também.